Olá! Hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Primeira leitura. Leitura do livro de Neemias, capítulo 8, do versículo 2 ao 6 e do 8 ao 10. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém. Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 18. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 30. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo, como o quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros,
e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo e, assim, os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. E, na Igreja, Deus colocou, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar, depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora acompanharemos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e capítulo 4, do versículo 14 ao 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho segundo São Lucas inicia com uma introdução sobre a intenção de Lucas de relatar de forma ordenada e precisa os acontecimentos da vida de Jesus, apoiando-se em testemunhas oculares e na tradição apostólica. Este início nos convida a compreender que cada palavra e narrativa no Evangelho tem a intenção de nos trazer segurança e confirmação sobre a nossa fé. Nas palavras de São Lucas, muitos tentaram compor um relato sobre os eventos em torno de Jesus, mas foi ele que, com rigor meticuloso, buscou proporcionar a Teófilo. E, por extensão, a cada um de nós a certeza da veracidade dos ensinamentos de Jesus.
Isto não só destaca a autenticidade do Evangelho como texto divinamente inspirado, mas também a missão apostólica de comunicar a verdade inabalável da Boa Nova. Eusébio de Cesareia nos lembra do caráter divinamente inspirado desses escritos, enfatizando que qualquer esforço humano só pode ser verdadeiro e eficaz com a intervenção e inspiração do Espírito Santo. Dessa maneira, os relatos são enriquecidos por uma perspectiva espiritual que transcende o mero relato histórico. Santo Ambrósio nos acrescenta que aqueles que realmente viveram sob a influência do Espírito Santo foram capazes de transmitir a verdade através dos séculos. Isto reflete na história viva e nas narrativas que, por mais que o mundo se transforme, permanecem sendo nosso alicerce seguro de fé. O papel central de Jesus, destacado por São Lucas, é também discutido por grandes pensadores como Orígenes e São Beda. Eles nos falam sobre a missão de Jesus enquanto ungido para trazer libertação aos oprimidos e luz aos cegos, cumprindo as profecias de Isaías. Esta missão, profundamente espiritual e radicalmente transformadora, não é meramente uma tarefa histórica, mas uma missão contínua e viva em nosso cotidiano. Como o Papa Francisco menciona frequentemente, o chamado de Jesus para curar os quebrantados de coração permanece urgente. Ele nos convida a nos engajarmos ativamente na construção de um mundo que reflete o amor e a justiça ensinados por Cristo. Da mesma forma, o Ano da Graça do Senhor, conforme mencionado, refere-se não a um único tempo histórico, mas a toda a era da Igreja, fundamentada na promessa de uma recompensa eterna. No tempo que temos, somos chamados a viver como discípulos que espalham a Boa Nova. São João Paulo II, em suas reflexões, nos lembra que a leitura das Escrituras é tanto um ato de aprendizado quanto de devoção. É na meditação destes textos sagrados que encontramos a presença viva do ressuscitado que nos fala e guia. O Papa Bento XVI sublinhava que as Escrituras lidas hoje na Igreja são lidas na perspectiva de Cristo, que nos revela o significado mais profundo das palavras inspiradas. Ao trazermos à mente as explicações de santos sobre a missão de Cristo, somos levados a reconhecer que ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Visto por essa lente, Jesus na sinagoga representando o cumprimento das profecias é não só uma ocorrência histórica, mas um convite contínuo para reconhecermos o cumprimento de Deus em nossa vida pessoal e comunitária. As palavras lidas naquele tempo ressurgem hoje com poder. Com isso, podemos concluir que cada momento que dedicamos à leitura deste Evangelho é um encontro com o próprio Deus, que nos fala através de suas palavras eternas. Ao estudarmos estas verdades com o apoio dos grandes santos e papas que continuamente nos oferecem suas ricas perspectivas, nossos corações se abrem para um entendimento mais profundo e para a transformação que somente Cristo pode trazer em nossas vidas. Até amanhã!